No quadro Direto ao Ponto, a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari Codevate, a Cíntia Agostini, presencialmente aqui conosco. A gente fica muito feliz em te receber, Cíntia, para falar sobre um tema, como sempre, tema importante, né? Mas o 13º, é o que a gente tem falado bastante aí. Quem não fala, né, sobre o 13º? Cíntia, o que fazer com o 13º? Bom dia, Rita, Ricardo, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui pessoalmente. Às vezes as nossas agendas não permitem, mas eu adoro esse momento que nós possamos conversar um pouco mais dos nossos temas. E talvez o 13º é uma das coisas mais esperadas nesse final de ano, né? E a grande questão é em que condições pensar esse recurso que entra para quem tem, né, a carteira assinada ou teve durante o ano, etc e tal. E é um valor, né, que ele vem a mais, né, do nosso salário e do nosso dia a dia. E talvez algumas coisas são chaves nesse processo. E tenho dito sempre, né, primeiro é pagar as nossas contas, porque as nossas contas são contas, né, que tem ali uma dimensão de uma cobrança de um juro, um custo, que é um custo para além do que aquilo que nós compramos nos custa. Então, se nós olharmos para aquilo que entra enquanto 13º, ele não pode ser considerado, durante os nossos 12 meses do ano, algo já a contar, e sim, ele tem que ser considerado um extra. E esse extra, eu diria que a primeira coisa é olhar para aquilo que são nossas dívidas, né, e ver como gastar. Para o nosso ouvinte ter ideia, 80% dos brasileiros têm dívidas, né, algum tipo de dívida. Mas ok, tudo bem ter dívidas. O problema é que 30% está com as dívidas atrasadas e 10% não tem condição nenhuma de pagar as suas dívidas. Então, a grande questão aí é não conseguir dar conta das suas próprias contas. E aí, obviamente, né, se conseguir reservar um pouco desse dinheiro para outras despesas, para aquilo que vem, nós temos que lembrar que 2023 entra janeiro, nós temos aí outras contas que começam a aparecer do IPTU, do IPVA, inicia-se o ano assim. E às vezes é pensar que pagar antecipado ou pagar numa parcela essas despesas que nós temos que são anuais, vale a pena pelo desconto que se tem. Então, precisa se olhar para isso. E, obviamente, né, todos nós temos direito, né, e se sobrar alguma coisa e a gente conseguir dar conta, nós temos o nosso Natal, nós temos as nossas férias e nós podemos também nos dar o direito, né, de adquirir algo. É claro, né, Rita, Ricardo, os nossos ouvintes, algo que é muito importante. Pensar nas dívidas precisa ser a primeira questão, porque imaginem só, ouvintes, a taxa de juros de um cartão de crédito que eu não pago, que eu não consigo pagar e que eu vou, né, fazendo essas dívidas, é em média, dependendo, né, do sistema financeiro, 260%, 270% ao ano. Então, esse é o nosso dinheiro, oriundo de muito trabalho, que, na verdade, é só... ele não é nem o que eu adquiri, é só o juro daquilo tudo. E é muito juro. 260%, 270% ao ano é muito juro. Imaginem que aquilo que eu comprei custa quase 3 vezes mais. E esse é um dinheiro que vai e não volta, né, gente? Então, conseguir dar conta de pagar essas dívidas é a melhor forma de nós podermos ali na frente nos aliviar e olhar, né, para o ano de 2023 numa outra condição. Talvez esta é a grande questão que nós tenhamos que pensar. Primeiro, olhar para aquilo que são despesas que a gente tem, depois pensar que 2023 começa, né, com contas a pagar e que nós precisamos dar vazão a essas e, obviamente, também olhar para a nossa família, olhar para as nossas férias, porque todos nós merecemos, sem dúvida nenhuma. E você fala que 80% dos brasileiros têm dívida, Cíntia. A questão é, o brasileiro, ele tem essa consciência, por mais que ano passado foi dito isso, esse ano está sendo falado, ano que vem vai ser de novo. Primeiro, sim, pagar as contas. Ou ele vê o dinheiro, ele já quer, não, eu vou aproveitar que deixa minha conta lá, eu continuo, sim, pagando mesmo os juros, só que ele não se dá conta que se ele pagar a conta, ele vai ter menos juros e vai sobrar talvez mais dinheiro ali na frente. Essa consciência, em termos de economia, em termos financeiros, já existe ou ainda estamos muito longe? Isso é educação financeira, né? Nós estamos longe. Algumas regiões do país, e aí o Rio Grande do Sul, ele tem isso mais presente, nós temos isso mais presente em algumas regiões, mas o brasileiro, de uma forma geral, tem isso muito distante. Todo ano nós repetimos isso. E eu vou continuar repetindo todo ano, porque é esse o nosso papel, né? Agora,
tem aí perspectivas de mudanças. O tema da educação financeira está vindo à pauta em muitos ambientes. Informação de pessoas, formação das nossas crianças, está entrando, né, na curricularização das nossas crianças. Então, eu imagino que isto venha, né, muito melhor ali na frente. Quero crer que sim. Só que, para além, né, disso que você fala, Ricardo, que é da educação financeira, as pessoas que tiveram a sua renda reduzida, a inflação que foi alta esse ano no mundo e no Brasil, também fez com que a vida ficasse mais difícil e que essas contas pressionassem. Então, na verdade, é botar o pé no chão e olhar para 2023. E talvez a grande questão nisso, né, gente? Quem não fez, precisa fazer, que é colocar tudo isso no papel. Nós nos assustamos quando a gente faz isso, e não precisa ser né? Tem aplicativo, tem tabela, dá para fazer, tem um caderno. Mas anotar, porque só quando a gente olha onde a gente gasta, a gente sabe onde poupar. E quando nós olhamos para o que a gente gasta e onde é que estão os nossos gastos, nós percebemos quais são as possibilidades. Quero guardar para comprar alguma coisa, quero guardar, né, para fazer algum tipo de investimento e assim por diante. Então, a grande questão é nós aprendermos realmente a olhar para tudo isso em termos de educação financeira, dar vazão da melhor forma para aquilo que são as nossas despesas, as nossas receitas diárias, né? Na verdade, a gente precisa aprender a controlar a empolgação, porque dá uma empolgada, né? A pessoa... Vê o que, né, dá uma olhadinha no saldo, vê que tem dinheiro a mais, aí dá uma vontade de fazer coisas que normalmente não se pode fazer, porque não tem esse valor a mais ali. Dá essa empolgada. E nesse anotar aí, Cíntia, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba anotando só os principais. E aí é onde vai, às vezes, a maior parte do valor, em outros que a gente gasta e não anota. Exatamente. O empolgar, né, gente? Todos nós passamos por isso, né? Assim, eu brinco, além de ser economista, eu sou econômica, então eu sou bastante racional. Eu vou lá, faço a minha compra, de preferência, obviamente, se é muito alto, tem que parcelar, ok, mas eu tento negociar à vista para ter um desconto, e depois eu não olho mais para aquele tipo de item, né? Comprei, está comprado, fiz a minha melhor aquisição e procuro antes, né? E talvez é isso, né? Se eu sou uma pessoa que eu, né, sou mais empolgada, evita a vitrine, evita procurar muita coisa, porque sabe que daí é muito difícil. E claro, né, Rita, casos extremos de pessoas que não conseguem. E aí, para mim, tem um exemplo que é histórico, que eu vi numa reportagem de uma moça, aqui no Brasil, não me lembro mais aonde, e isso já na verdade, passou dos limites. Ela era tão compulsiva que a família tirou todos os cartões dela e tal, e a última compra dela foi uma bota, e para ninguém perceber que aquela bota era nova, antes de entrar dentro de casa, ela raspou o salto da bota do lado de fora na calçada para dar a impressão de usada. Então, isso passa do limite da empolgação, né, Rita? E aí já vira algo que tem que ser tratado. A média da sociedade não é assim, né? Quando a gente vê um dinheiro, a gente sabe que tem coisas que nós gostaríamos e a gente compra. Mas se eu puder dizer assim, tenta evitar, né? Vamos dar conta melhor disso nessas condições. E, por fim, é nas pequenas coisas onde vai o nosso dinheiro. Então, é anotar tudo mesmo. Anotar tudo mesmo, do sorvete, à bebida, ao transporte, até os grandes gastos. Porque ali nós vamos perceber onde é que a gente pode poupar, sem dúvida nenhuma. Agora, Cíntia Agostini, economista e vice-presidente do Codevat. Nos últimos anos, especialmente com a pandemia, a gente vinha falando do cenário que não era dos melhores para o ano seguinte, porque a inflação vinha crescendo, nós tínhamos muitos problemas econômicos, e eu quero trazer aqui para a nossa conversa também que depois de 9 anos o governo federal vai conseguir fechar as contas no azul. Essa é uma informação. O que vai representar isso para o próximo governo, para o Brasil, para o empreendedor, para o trabalhador, e também ontem foi oficializado, né, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente da República, até o final do ano ele assinou uma medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para R$ 1.302. Esse valor já vale a partir de 1º de janeiro de 2023, considera uma variação estimada de 5,81% para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e também acrescida um ganho real em torno de 1,5%. No total, em relação ao valor de hoje, que é R$ 1.212, 7,31% de aumento. O que representa todo esse cenário aí, Cíntia, para 2023? Vamos lá, né? 2022 praticamente acabou e a gente fala de 2023. 2023, assim, vou começar. O cenário internacional é desafiador.
né? A pressão que nós temos do custo das matérias-primas, dos preços dos produtos no mercado internacional, com um conflito ainda existindo na Ucrânia, com uma pandemia que volta e meia começa a aparecer casos de Covid e a gente vê, né, oscilações. Então, isto é uma pressão que vai continuar acontecendo e muito do nosso custo do Brasil está vindo do cenário internacional, né? Então, é isso. Nós conseguimos, nesse ano, retomar parte desses prejuízos ou dessa dinâmica de decréscimo que Ricardo falava agora. Então, esse ano foi muito melhor e nós conseguimos melhorar a nossa vida. O ano que vem ainda tem tomadas de decisão do novo governo que nós não conhecemos. Então, isto fica ainda, não é uma incógnita, mas as indecisões ainda estão aqui, porque, bom, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, fundamentalmente, quando nós conseguimos fechar as contas, não ter déficits ou fechar as contas no azul, isso é fundamental para nós iniciarmos um novo ano. É claro que muitas das dívidas e dos juros está fora desses tetos, mas ok, pensar em superávit é isso. É nós pensarmos na nossa vida, acabamos de falar, né? Educação financeira para nós, enquanto indivíduo, é pensar o Estado como um todo, apesar do Estado ter um papel completamente diferente. E, fundamentalmente, quando nós olhamos para um ganho real do salário mínimo, é dizer assim, não é só cobrir o custo dos produtos que aumentou, as pessoas têm um ganho real, ou seja, a renda aumentou. Porque se eu não conseguir nem repor a inflação, eu estou tendo perdas, meu poder aquisitivo diminui. Aqui a gente está falando de reposição da inflação e um pouquinho de ganho real. Muito mais que isso não é possível, mas ok, tem um pequeno ganho real e que isso dá conta das pessoas pagarem melhor as suas contas, comprarem melhor, etc. e tal. Nós precisamos ainda, né, de um bom tempo para retomar o que aconteceu durante a pandemia, principalmente as classes mais pobres, etc. e tal. E essa pressão internacional vai fazer com que isso aconteça. Cenário de 2023, fotografia de hoje. Ainda uma pressão inflacionária de em torno de uns 5% e um crescimento de menos de 1%. Por quê? Porque todo este cenário dá conta daquilo que nós recuperamos, mas não ainda dá conta de uma retomada sólida do crescimento brasileiro. Tudo, né, gente, fotografia desse ano e a contar do que vai acontecer o ano que vem. Mas eu tenho certeza que a dinâmica brasileira e as possibilidades brasileiras são muitas, né? E o nosso empreendedor, à medida que ele consegue ter uma decisão e ter um cenário mais melhor, ou não é nem um cenário melhor, mas ele saber o que vai acontecer, ele toma as suas decisões, seja para lá ou para cá. Ele sabendo o que vai acontecer, as tomadas de decisões acontecendo, o novo governo realmente se posicionando do que ele pretende fazer, as pessoas vão conseguir e os negócios conseguem se posicionar melhor. Tenho clareza de que a gente está saindo de um período muito crítico. Vai ter ainda muitas pressões, mas é uma retomada que nós gostaríamos que fosse melhor, mas ela é lenta, ela é gradual, mas ela precisa acontecer nessas condições. Muito bem, Cíntia, muito obrigado, viu que a gente aproveita, né? Já suga de ti aqui mais conhecimento aí para nossa audiência também. Até semana que vem. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rita. Até semana que vem. Um beijo a todos, gente. Beijo, boa semana. Cíntia Agostini, ela que é vice-presidente do Codevate e também economista, falando conosco aqui nas terças-feiras. Eu gosto, o Clayton, um ouvinte assíduo nosso aqui, ele tem boas leituras, olha o que ele traz aqui hoje. A respeito das compras, tem pessoas compulsivas, que são doentes por comprar, compram, e aí chega no final do ano, esquecem que tem IPVA, IPTU para pagar e entram numa bola de neve pagando altos juros e não veem que trabalham para os bancos, que cobram altos juros, ainda mais quando atrasa as contas. A inadimplência está ligado a isso também. É isso, né? É isso. O Clayton acho que fez uma boa leitura. Valeu, Clayton. 999-787885, a participação do ouvinte aqui na nossa programação.